Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Muito bom mais uma vez estar aqui ministrando para você, ovelha de Deus, a graça e o apostolado. Você sabia que o Novo Testamento não começa em Mateus? Provavelmente nunca ninguém te falou isso. Você católico, o Papa não te falou isso. Os padres não falaram isso. Você evangélico, com certeza, nenhum pastor nunca te falou sobre isso. O Novo Testamento não começa em Mateus. Mas apóstolo, na minha Bíblia tem uma página no meio de Malaquias e Mateus, tem uma página dizendo o Novo Testamento. Mas eu quero te lembrar que essa página não é a palavra de Deus. Essa página, o homem, a fábrica, as indústrias de Bíblia colocaram essa página no meio entre Malaquias e Mateus, influenciando a humanidade, que dali para frente começaria o Novo Testamento. Mas segundo a palavra de Deus, essa página está em lugar errado. Logo, o Novo Testamento não começa em Mateus. E vou te mostrar na Bíblia. Vocês me conhecem, vocês sabem que tudo que eu prego, tudo que eu ensino, sai da palavra. Talvez você nunca ouviu, talvez você não conheça, talvez você não entenda, mas está escrito. E se está escrito, eu creio. O Novo Testamento não começa em Mateus. Vamos ver isso? Hebreus capítulo 9, confira comigo na sua Bíblia. Eu leio na minha e você lê na sua. A Bíblia é a mesma. Agora, eu não tenho culpa se o Papa nunca te explicou isso, os padres, os pastores, os bispos, eu não tenho nenhuma culpa se nunca ninguém te explicou. Eu vou te mostrar na Bíblia que o Novo Testamento não começa em Mateus. Veja comigo, Hebreus 9, versículo 15. Hebreus 9, verso 15 diz assim: por isso ele quem? Jesus Cristo. Hebreus 9, 15. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, está vendo? Os pecados havia sob a primeira aliança. Nós não estamos na primeira, estamos na segunda, que é a graça. Por isso que há anos que eu prego e ensino que nós não somos pecadores. Olha aqui Hebreus 9,15, nem é o meu assunto. Olha Hebreus 9,15 dizendo que os pecados havia sob a lei, sob a primeira aliança. Nós estamos debaixo da graça, não há pecado debaixo da graça. Hebreus 9,15, por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9,16, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Olha lá, ó. Hebreus 9,16, onde há testamento. Na minha Bíblia não tem mais essa página entre Mateus e Malaquias. Minha Bíblia já não tem mais essa página. Eu ranquei essa página, eu tirei para que todos entendam como que é de fato, de verdade a Bíblia. Na verdade a Bíblia é assim, ó, última página de Malaquias, Malaquias 4. Aí começa Mateus. É continuação. Mateus ainda é livro da lei. Ainda é livro da antiga aliança. Mateus não é Novo Testamento. Por isso que eu tirei aquela página aqui, ó. Porque eu não vou ser enganado por heresia, não. A Bíblia diz claramente, veja, Hebreus 9,16, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então, o que está dizendo aqui em Hebreus 9,16? Para que seja testamento, Novo Testamento, o testador teria que ter morrido. Deixa Hebreus 9 aberto. Abre em Mateus capítulo 1. Então você vai entender claramente por que Mateus não é Novo Testamento. Ou por que o Novo Testamento não começa em Mateus. Deixa Hebreus 9 aberto e abre Mateus 1. Veja o versículo 18. Confere na sua Bíblia. É a Bíblia que diz isso. Se está escrito, eu creio. Mateus 1, verso 18. E deixa o Hebreus 9,16 aberto. Mateus 1,18.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo. Aqui, ó, em Mateus 1. Eu não sei como que colocaram uma página entre Malaquias e Mateus, dizendo que o Novo Testamento começa em Mateus. Certamente quem colocou essa página não conhece a Bíblia. Quem colocou essa página no meio de Malaquias e Mateus, dizendo que o Novo Testamento começa em Mateus, quem colocou não conhecia a Bíblia, não conhecia 1% da Bíblia. Colocou porque ele não tinha o que fazer, colocou a página lá. Se ele conhecesse a Bíblia, ele não colocaria. Veja Hebreus 9,16 e leia Mateus 1,18. Olha aqui, ó, Hebreus 9,16. Onde há testamento. Se você ver sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus tem uma página em branco dizendo o Novo Testamento. E o que Paulo está dizendo em Hebreus 9,16? Onde há testamento. Mateus é Novo Testamento? Olha Hebreus 9,16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Mas você vai ler Mateus 1,18, fala do nascimento, não da morte. Então não é Novo Testamento. Está claro ou não está claro? Ó, Mateus 1,18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí começa a contar, estando Maria, sua mãe, blá, blá, blá. Quer dizer, Mateus, ele está nascendo. Como é que a pessoa coloca uma página entre Malaquias e Mateus, dizendo que é Novo Testamento, se Mateus 1,18 está falando sobre o nascimento dele, não sobre a morte? Vamos voltar em Hebreus 9. Hebreus 9, 16 e 17. Você vai ver como vai ficar bem claro. Mateus 9,16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E eu te mostrei em Mateus 1,18 que ele estava nascendo. Ele estava nascendo ainda. Olha o 17, Hebreus 9,17. Porque um testamento, alguém diria, não, apóstolo, Mateus é Novo Testamento sim. Então vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. Hebreus 9,17. Um testamento só é confirmado. Eu tenho mais de 40 Bíblias em casa. Tem uma versão que diz assim, ó, um testamento só é válido onde houve morte. Como é que Mateus pode ser Novo Testamento se Mateus 1,18 ele estava nascendo? Nascendo. E o que está dizendo aqui em Hebreus 9,17? O testamento só é confirmado onde houve morte, não onde houve nascimento, onde houve morte. Então a Bíblia, Deus está dizendo na palavra dele que Mateus não é Novo Testamento. Por consequência, Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. São livros históricos. Apóstolo, então onde começa o Novo Testamento? O Novo Testamento começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Então nós podemos dizer, certamente, com certeza, que o Novo Testamento começa em Atos. Ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Atos para frente, aí já é Novo Testamento. Mateus não, Marcos não, Lucas não, João não. Ainda são livros da lei, fazem parte dos livros da lei, como Isaías, como Jeremias, como Malaquias, como Provérbios. São livros históricos que falam sobre Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 livros históricos. O livro de Atos também é um livro histórico, mas fala sobre a igreja primitiva. Logo, Atos não é um livro doutrinário, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Atos também é um livro histórico, mas ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então tudo bem, o Novo Testamento começa de Atos para frente, mas Atos é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Não se pode fazer doutrina do livro de Atos, porque a doutrina vem de Romanos para frente. Está claro ou não está claro? Hebreus 9,17, que eu vou ler mais um versículo para terminar. Hebreus 9,17. Um testamento só é confirmado onde houve morte. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 9,17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Até se torna sátiro, porque eu fico pensando na pessoa que colocou a página dizendo que é Novo Testamento, quando a própria Bíblia diz, Hebreus 9,17, que não tem nenhum valor. Por quê? Porque o testador está vivo.
em Mateus 1,18, o testador estava nascendo. Aí ele nasceu em Mateus 1,18. Cresceu, viveu em Mateus, em Marcos, em Lucas, João. O testador estava vivo. Hebreus 9,17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que está dizendo? Claro que não é. Claro que não é Novo Testamento. Claro que não é Nova Aliança. Porque o testador estava vivo. Isso é fácil entender. Você é filho do seu pai. Se você é filho, você é herdeiro. Independente se seu pai é rico, milionário, ou se ele tem poucos bens, você é herdeiro do que ele tem. Ou pouco ou muito, você é herdeiro. Diante do juiz, você só tem parte ou direito na herança, ainda que você é herdeiro, você só tem direito à herança depois que seu pai morre. Isso qualquer pessoa sabe disso na terra. Seu pai, se ele tem pouco ou muitos bens, você, filho, é herdeiro. Logo você tem uma herança. Só que você só tem direito a pegar a herança depois que seu pai morrer. É isso que está dizendo em Hebreus 9, que enquanto o testador está vivo, não é Novo Testamento, não é Nova Aliança. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, não é Nova Aliança. Ou seja, você é herdeiro, mas você não pode pegar a herança porque o seu pai está vivo ainda. Depois que o pai morrer, aí você pode pegar a herança. Ou seja, depois que o testador, que é Jesus, morrer e ressuscitar, aí sim é uma nova aliança. Logo, não pode dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Está claro ou não está claro? Mas eu deixei aqui uma bala para o final. A prova. Como se não bastasse Hebreus 9, 15, 16, 17, para mim já basta. Como se não bastasse Mateus 1, 18, mostrando que ele estava nascendo, e não morrendo, nascendo. Colocaram a página no meio de Malaquias e Mateus, dizendo que era o Novo Testamento, mas ele estava nascendo. Então já erraram ali, já erraram. Provando que quem pôs a página não conhece nada de Bíblia, não entende nada de Bíblia. A prova final, eu já li Mateus 1, 18, eu já li Hebreus 9, 15, 16, 17, a prova final, a assinatura de Deus, provando que Mateus não é Novo Testamento, que não é ali que começa o Novo Testamento. Você quer ver a prova final? Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia em Gálatas 4, a prova final, Paulo, o apóstolo Paulo, provando e deixando registrado que o Novo Testamento não começa em Mateus. Então eu estou pensando aqui, quantos crentes, quantos cristãos que já morreram, e quantos estão vivos ainda, pensando que o Novo Testamento começa em Mateus. E o pior é o pastor, hein? Eu duvido que você já não viu um pastor nas igrejas aí, abra a sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Quer dizer, o pastor também não sabe o que está falando, porque Mateus não é Novo Testamento. Então, se você viu o pastor fazer isso, você viu um pastor que não conhece a Bíblia. Já falei. Alguns falam, abre a sua Bíblia no segundo livro do Novo Testamento, Marcos. Então é um pastor que não conhece a Bíblia, não tem nenhuma revelação da Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. Ele tem a Bíblia, mas não conhece ela. Senão ele não falaria isso. A prova final que o Novo Testamento não começa em Mateus. Gálatas 4, versículo 5. Tudo que eu falo está na Bíblia. Gálatas 4, 5, a prova final que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, Jesus nasceu, nascido de mulher. Teólogos do Brasil, teólogos de toda a terra, me parece que no curso de teologia que vocês fizeram, vocês nunca leram Gálatas 4:4, que diz que Jesus nasceu sob a lei. E agora? Me parece que vocês estudaram qualquer coisa menos a Bíblia. Como é que pode dizer que o Novo Testamento começa em Mateus? Se Mateus 1,18 Jesus estava nascendo. Como é que pode dizer que o Novo Testamento começa em Mateus? Que Mateus é Nova Aliança?
se Gálatas 4:4 diz que Jesus nasceu sob a lei. Mateus 1:18, o nascimento de Jesus foi assim, ele estava nascendo. O que Paulo está dizendo em Gálatas 4:4? Que Mateus é um livro da lei. Está claro ou não está claro? Não precisa ser teólogo para entender isso aí. Só tem que conhecer a Bíblia. Mateus 1:18, o nascimento de Jesus. Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ora, quem não sabe que Jesus nasceu em Mateus? Então Mateus não é Novo Testamento. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E eu concordo com a Bíblia. É Deus falando. Gálatas 4:4, aliás, sublinha, pegue uma caneta, a última frase do verso 4. Sublinha, Gálatas 4:4, sublinha, nascido sob a lei. Isso aqui é revelação, irmão. Isso aqui é revelação, irmão. Você pode ensinar seus amigos, você pode ensinar seus irmãos em Cristo, pode ensinar sua família, você pode ensinar todo mundo, porque você está ensinando a Bíblia. Você não está ensinando o que eu penso, o que eu acho. Você não está ensinando o que diz a igreja. Você não está ensinando o que diz o ministério. Você está ensinando o que diz a Bíblia. E aí não tem como errar. Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, que era Maria, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que Deus enviou seu Filho? Para que ele nasceu sob a lei? Verso 5, Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus nasceu em Mateus 1, ou seja, ele nasceu debaixo da lei para quê? Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Está claro ou não está claro? É fácil entender a Bíblia, só tem que conhecer ela. As pessoas não entendem a Bíblia porque não conhecem. Aí vai nas igrejas que o pastor não prega a Bíblia, fica vendendo sal grosso, vendendo ampola de óleo, vendendo toalhinha, vendendo água de Israel, vendendo caneta ungida. Quer dizer, você vai entender a Bíblia quando? Nunca. Vai morrer e não vai entender nunca. Porque você vai em lugar que não se ensina a Bíblia, não se ensina a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus para distorcer para os seus próprios fins, mas não ensina na integridade que ela é. Gálatas 4:4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:6, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Se você é filho de Deus, o seu Espírito diz, Abba, Pai. Glória a Deus pela sua vida, que no dia de hoje o Espírito Santo te escolheu para entender mais uma revelação da graça e do apostolado. Lembre-se, nunca mais se esqueça, o Novo Testamento não começa em Mateus. Se te ensinaram isso na escola dominical, quem te ensinou não leu a Bíblia. E isso é um erro gravíssimo, isso não pode acontecer. Quem está com a Bíblia na mão tem que conhecer ela, porque se pregar e ensinar errado vai ficar feio. Guarde essa frase, o Novo Testamento não começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. Por quê? Porque o testador estava vivo. Hebreus 9:17, ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo? Que é em Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começou em Atos, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas a sã doutrina, ou melhor, a doutrina para os cristãos, se encontra de Romanos a Hebreus, nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Eu declaro você com esse perfeito entendimento, e de hoje em diante, nunca mais ninguém vai te enganar. Esta é a graça, e este é o apostolado. Graça e paz.